Nós já vimos em vários vídeos que o espaço coluna de uma matriz é algo bem simples de se calcular, o espaço coluna de uma matriz. No caso do nosso exemplo aqui, o espaço coluna dessa matriz A vai ser a combinação linear de todos esses vetores. Então, eu vou dizer que é a mesma coisa que o espaço gerado por todos esses vetores aqui. Então, se eu chamar essa primeira coluna aqui de vetor A1, essa segunda de vetor A2, e aí a gente vai ter todos essa até chegarmos aqui nessa última coluna, que é a quinta, vai ser o vetor A5. Então, vai ser o espaço gerado pelos vetores A1, A2, A3, A4, até chegarmos no vetor A5. Esse vai ser o espaço coluna da nossa matriz A desse exemplo aqui. Mas a questão interessante é saber se esses caras aqui, eles formam uma base para esse espaço coluna. Ou até ainda mais interessante é, qual é a base para esse espaço coluna A? E nesse vídeo eu vou te mostrar um método para determinar uma base. Ao longo do desenvolvimento, você intuitivamente vai entender por que ele funciona. Se eu tiver tempo, provavelmente eu não terei tempo nesse vídeo, mas em um próximo vídeo eu vou te provar por que ele funciona. Então, o que nós queremos descobrir é uma base para o espaço coluna de uma matriz A. Isso é o que a gente quer descobrir. Lembre-se que uma base significa que os vetores geram o espaço coluna, então os vetores, eles vão gerar o espaço coluna da matriz A, eles geram o espaço coluna da matriz A, e esses mesmos vetores vão ser vetores linearmente independentes. Então, para ter uma base, tem que obedecer essas duas exigências. Mas nós não sabemos se esses caras aqui, eles são linearmente independentes. Eu não posso afirmar isso. Então, o que eu vou fazer é descrever esse processo aqui, que não é a mesma coisa que provar, que demonstrar. E, para isso, eu quero colocar essa matriz na forma escalonada reduzida por linha. Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. Vou fazer essa matriz bem aqui no meio, sendo que a primeira linha a gente vai repetir exatamente como está. Não vai mudar nada. Então, vai ficar 1, 0, menos 1, 0 e 4. Agora, vamos pensar na segunda linha. Vamos substituir nossa segunda linha pela segunda linha menos 2 vezes a primeira linha. Então, eu vou ter 2 menos 2 vezes 1, que dá 2. 2 menos 2 vai dar 0. Agora, vamos ter 1 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 1 menos 0 vai dar 1. 0 menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. 0 com mais 2 continua dando 2. 0 menos 2 vezes 0 dá 0, então aqui vai dar 0. E 9 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 aqui vai dar 1. E agora nós queremos zerar esse cara aqui. Isso me parece bastante simples. Basta eu substituir essa linha por ela própria mais essa primeira linha aqui. Então vai ficar menos 1 com mais 1. Aqui vai dar 0, que é o que eu queria. 2 mais 0 vai dar 2. 5 mais menos 1, a mesma coisa que 5 menos 1. Aqui vai dar 4. 1 mais 0 vai dar 1. E o último elemento aqui, menos 5 mais 4, aqui vai dar menos 1. E, finalmente, nós temos que zerar esse cara aqui e, para isso, basta substituir essa linha por ela mesmo, menos a primeira linha. Então, nós vamos ter 1 menos 1, aqui vai dar 0. Menos 1 com menos 0, aqui vai dar menos 1. Menos 3 menos menos 1 vai ficar menos 3 com mais 1, então aqui vai dar menos 2. Menos 2 com menos 0 vai continuar dando menos 2. E 9 menos 4, essa última entrada aqui vai dar 5. E nós acabamos a nossa primeira etapa. Fizemos a nossa primeira etapa, já temos a nossa coluna principal aqui. Agora vamos fazer uma nova rodada de operações com as nossas linhas. E agora o que nós vamos querer fazer é zerar esses caras aqui. Felizmente, essa primeira linha aqui já é 0, então vamos repetir a nossa primeira linha. A gente vai continuar com 1, 0, menos 1, 0, 4. Também vamos repetir a segunda linha, porque a gente já tem aqui o 0, 1, 2, 0 e 1. E agora vamos ver o que a gente consegue fazer para eliminar esse cara aqui. Bom, para eliminar esse cara aqui, o que nós vamos fazer é substituir essa terceira linha, essa linha aqui em azul, pela própria terceira linha menos 2 vezes a segunda linha. Então, a gente vai ficar com 0 menos 2 vezes 0, aqui vai continuar dando 0. 2 menos 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 dá 0, eu estava querendo fazer. 4 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 também vai dar 0. Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 0, que dá 0. 1 menos 0 vai continuar dando 1. E essa nossa última entrada aqui, menos 1 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 1 com menos 2, essa quarta entrada aqui vai ser menos 3. E agora está faltando a gente eliminar esse cara aqui, esse elemento. E para eliminar esse elemento, para zerar esse elemento, a gente vai substituir essa quarta linha pela quarta linha mais a segunda linha. Então, vamos ficar
ficar com 0 mais 0, que vai dar 0, menos 1 com mais 1 também vai dar 0, menos 2 com mais 2 também dá 0, menos 2 com mais 0 vai dar menos 2, e a última entrada, 5 com mais 1 vai dar 6. E agora nós estamos chegando bem perto do que a gente está querendo fazer. Se a gente analisar aqui nessa coluna, a gente tem essa aqui como entrada principal, nessa coluna nós temos essa entrada principal, essa coluna aqui não tem entrada principal, e nessa coluna aqui, para a gente ter entrada principal, que vai ser essa aqui, a gente precisa zerar esse elemento aqui. Vamos então copiar aqui essa matriz. Aqui na primeira linha eu já tenho ela do jeito que a gente quer, 1, 0, menos 1, 0 e 4. A nossa segunda linha também já está pronta, 0, 1, 2, 0 e 1. A terceira linha também, 0, 0, 0, 1 e menos 3. E agora vamos ver o que a gente consegue fazer na quarta linha. A gente pode manipulá-la dizendo que ela vai ser igual a ela mesma, a quarta linha vai ser igual à quarta linha, mais 2 vezes a terceira linha. Então, a gente vai ficar 0 mais 2 vezes 0 dá 0, então aqui vai dar 0. 0 mais 2 vezes 0 também dá 0. A mesma coisa para cá, 0 mais 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 mais 2 vezes 1 vai dar 2. Menos 2 com mais 2 vai dar 0. E 6 mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é menos 6. 6 com menos 6, aqui também vai dar 0. E assim a gente conseguiu chegar no que a gente queria. Essa aqui é a forma reduzida escalonada por linha da minha matriz A. Então, essa aqui eu vou dizer que é a forma escalonada reduzida por linha da minha matriz A. Vou chamar essa matriz de matriz R. Então, essa aqui é a minha matriz R agora. E o que nós podemos ver nessa matriz R aqui? Bem, ela tem 3 entradas principais, 3 entradas de articulação ou 3 colunas centrais. Essa primeira coluna aqui, essa coluna aqui nós podemos dizer que é uma coluna principal. Essa segunda coluna também é uma coluna principal. E essa quarta coluna aqui é a nossa terceira coluna principal, né? Essa quarta coluna vai ser a nossa terceira coluna principal. E nós já fizemos isso em vídeos anteriores. Algumas coisas que nós podemos notar aqui. Essas colunas aqui são claramente linearmente independentes. Como nós sabemos disso? Vamos definir aqui. Vou definir essa coluna aqui como sendo a coluna R1. Esse é o meu vetor R1. Essa segunda coluna aqui vai ser o meu vetor R2. Essa aqui, então, vai ser o meu vetor R4. E é claro para mim, é bem claro que esse conjunto aqui dos vetores R1, R2 e R4, esse conjunto aqui é um conjunto que eu posso dizer que é linearmente independente. E você pode dizer o porquê disso? Bom, aqui, olha só, aqui está o nosso único 1 e nas outras entradas são todas zeros. Isso, por definição, isso aqui são entradas principais, entradas fixas. As entradas fixas têm todos os elementos da sua coluna zero, exceto na sua entrada principal. Portanto, qualquer coluna principal será a única coluna que tem 1 nesse lugar aqui. Não há nenhuma outra maneira de você fazer combinações para chegar nesse resultado aqui. Você pode fazer, por exemplo, 100 vezes 0 menos 3 vezes 0 e você não vai conseguir chegar nesse cara aqui, nesse resultado aqui. Pelo mesmo raciocínio, esses dois elementos aqui, eles não vão chegar em nenhuma combinação linear que eu tenha como resultado esse número 1 aqui. Isso vem da definição de entrada principal. Quando você coloca na forma escalonada reduzida por linha, é bem claro que qualquer coluna principal será a única coluna que vai ter um 1 naquele lugar. Então, fica bem claro pra gente que esses caras aqui são linearmente independentes. Agora, eu ainda não comprovei para você, mas eu queria que você percebesse que as colunas correspondentes em A, nessa matriz A, essas colunas aqui, então R1 corresponde na matriz A essa coluna aqui, A1, R2 corresponde à coluna A2 e a R4 corresponde aqui à coluna A4. Então, essas colunas aqui, A1, A2 e A4, vou circular essas colunas aqui, esses vetores colunas aqui, eles são linearmente independentes. Deixa eu escrever isso aqui na notação em forma de conjunto. A1, A2 e A4, eu posso afirmar que são vetores linearmente independentes. Eu ainda não provei isso, mas eu acho que você consegue ter uma noção disso, já que essas operações que a gente faz aqui com as linhas não mudam o sentido da nossa matriz. Eu ainda vou dar uma explicação melhor sobre isso, mas eu só queria que você entendesse como desenvolver uma base para o espaço coluna. Então, eles são linearmente independentes. E a próxima questão é, eles geram o nosso espaço coluna A? Todos esses 5 vetores aqui, eles são capazes de gerar o nosso espaço coluna A? Mas se nós pudéssemos mostrar, eu não vou mostrar nesse vídeo, nós sempre podemos representar essas colunas aqui não fixas, essas colunas aqui, como combinações lineares das nossas entradas principais. Essas colunas aqui podem ser representadas como uma combinação linear das entradas principais. E nós já fizemos isso em vídeos anteriores, em que nós encontramos uma solução para o espaço nulo. Então, esses caras aqui, definitivamente, eles podem ser representados como uma combinação linear desses caras aqui. Eu não mostrei isso agora, mas se você confiar nisso, então você não precisa nem dessa coluna
coluna aqui e nem dessa coluna aqui para gerar o nosso espaço. Você não precisa desses vetores colunas, porque se você precisar em algum momento deles, você pode representá-los, você pode construí-los como uma combinação linear desses caras aqui. Então, se você quiser construir uma base para o espaço coluna de A, você deve apenas colocar a matriz na forma escalonada reduzida por linha e olhar para as entradas principais da forma escalonada reduzida. Então, essas três aqui, quando você coloca essas três colunas correspondentes na matriz original, esses três vetores colunas dessa matriz original vão formar a sua base, porque as combinações lineares dessas colunas podem construir os vetores colunas não principais e eles vão ser linearmente independentes. Então, eu ainda não mostrei nisso, mas nesse caso, se você quiser conhecer a base, você vai perceber que vai ser A1, A2 e A4. E agora nós podemos responder uma outra questão. Nós já sabemos que A1, A2 e A3, o conjunto dos vetores A1, A2, A3 não, perdão, A4, A1, A2 e A4, eles formam uma base para o espaço coluna da matriz A. A gente já viu isso, porque nós podemos construir os outros vetores com os vetores da base. Nós também sabemos que eles são linearmente independentes. Agora, minha próxima questão é: qual é a dimensão dessa base? Qual é a dimensão do espaço coluna de A? Bem, a dimensão é apenas o número de vetores de qualquer base do espaço coluna de A. E todas as bases de um subespaço dado possuem o mesmo número de vetores. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 vetores, portanto, a dimensão do espaço coluna de A vai ser igual a 3. E, na verdade, a dimensão de um espaço coluna ela possui um termo específico. Ela é chamada de posto. Então, no nosso caso, a gente pode dizer que o posto da matriz A, que é a mesma coisa que a dimensão do espaço coluna dessa matriz A, é igual a 3. E uma outra maneira da gente pensar sobre isso é dizer que o posto de A é o número de vetores colunas independentes quando você tem que gerar todo o seu espaço coluna, ou o número de vetores linearmente independentes que você usa para construir todos os outros vetores do seu espaço coluna. Mas espero que isso não tenha te confundido muito, porque a ideia é bem simples. Você toma uma matriz A, coloca essa matriz na forma escalonada reduzida, veja quais são as colunas principais e quais são as colunas correspondentes a essas principais na matriz original, e se você quiser saber qual é o posto para essa matriz, basta você simplesmente contá-los, ou se você não quiser contá-los, basta você contar o número de colunas principais que você tem na forma escalonada reduzida da sua matriz. Então é isso que você tem que fazer e no próximo vídeo eu vou explicar por que isso funcionou. Até lá!